Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, eu tô melhor, né? Por que eu tô falando que eu tô melhor? Porque eu tive uma crise de ansiedade, como eu falei hoje cedo no vídeo da caminhada. Então, eu vim aqui explicar pra vocês como que foi minha crise de ansiedade. Eu tenho ansiedade, mas a minha ansiedade, ela é muito escondida. Ela é muito escondida. A depressão, ela é muito mais, assim, não sei como explicar. Eu tenho sintomas, assim, consigo ter mais sintomas de ver, né, enxergar sintomas de depressivos em mim do que de ansiedade. Mas aí o que aconteceu? Por que eu tive essa crise de ansiedade? Tô um pouquinho arrumada aqui, né, passei batom, porque eu vou sair pra fazer umas cobranças de umas roupa íntima que eu vendo. Aí eu me arrumei, aproveitei e falei assim, eu vou gravar logo um vídeo pra eles. Aí tô aproveitando, já ia gravar mesmo, gente, mas aí já que eu tô aqui arrumadinha, tô aproveitando. Aí o que acontece? Como é que foi minha crise de ansiedade? Por que ela veio? Eu não posso dizer nem que foi uma crise de ansiedade. Foi ansiedade, mas foi mais, eu acho que abstinência. Vou explicar pra vocês como que é. O que acontece? Eu tenho insônia muito brava, né? Digamos assim. Eu tenho uma insônia muito brava. Então, como eu já citei em outro vídeo aqui, eu falei que a risperidona me ajudava muito nisso, nesse sintoma de insônia, porque ela tem um efeito sedativo muito bom. Então, como o médico tirou a risperidona e colocou o Meleril, quer dizer, eu fiquei muito dependente do Rivotril. Rivotril não é bem Rivotril que eu tomo, é clonazepam, né? Mas é o genérico do Rivotril. Então, eu fiquei muito dependente do clonazepam. Então, o que estava acontecendo comigo, gente? Eu estava tomando 30 gotas de... Quando eu tomava risperidona, eu tomava o risperidona e tomava 3 gotas, depende. 3 gotas, se não fizesse efeito, tomava 6 gotas e dormia. Mas era pouco clonazepam que eu tomava, sabe como? Aí, com a retirada do risperidona e com essa insônia que eu tava agora, eu tava tomando 30 gotas de Rivotril e o meu cérebro não desligava. Gente, é uma coisa horrível. Vou coçar meu nariz aqui. Gente, fiz minha unha. Você vê como que o humor, né, da gente é uma coisa tão importante na gente. Quando a gente tá doente, a gente não tem satisfação pra nada. Aí hoje até minha unha, ó, eu pintei. Aí, gente, que eu tava falando mesmo, sair do foco aqui. Aí eu tava numa insônia tão profunda, né? Aí eu, sim, lembrei. Eu tava tomando 30 gotas do Rivotril. Aí o que acontecia? Eu dormia com muita dificuldade também. Isso com muita dificuldade. Dormia. Quando chegava mais tarde de madrugada, eu acordava. Aquele sono picado, né? Digamos assim, né? Nessas palavras. Aquele sono picado. Dormia, acordava, tomava mais 5 gotas. Aí dormia de novo. Ao todo, por noite, eu tava tomando umas 40 gotas de Rivotril. E eu tava muito incomodada com isso, gente, porque 40 gotas de Rivotril pra mim é uma coisa muito alta a dose de Rivotril. E não tava fazendo efeito não, porque eu não dormia a noite toda. Aí, coceira o nariz, gente. Aí o que acontece? Eu pensei em tomar a valeriana. Eu pensei assim, eu vou comprar valeriana pra me tomar. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a valeriana. Hoje eu vou falar só sobre a ansiedade que eu tive, porque eu tive ansiedade, pra não ficar misturando assunto, né? No vídeo só. Aí eu pensei assim, eu vou comprar valeriana pra eu tomar. Porque é um calmante natural, talvez me ajude. Quem sabe me ajuda, né, gente? Tudo é tentativa, gente. Tudo a gente tem que tentar, né? E como a valeriana, gente, é um remédio natural, tá? Não é um benzodiazepínico, não. Ele é um remédio natural que induz ao sono.
Quando eu for gravar o vídeo da valeriana, eu vou colocar o link do médico falando sobre a valeriana, pra vocês verem que, né, tipo assim, com a explicação de um médico, né? Então eu falei assim, eu vou comprar a valeriana e vou tomar. Aí o que eu fiz? Em vez de eu ir diminuindo as gotas, tipo assim, eu tava tomando, né, umas 40 gotas mais ou menos de Rivotril por noite. Em vez de eu diminuir assim pra 20 ou, né, e diminuindo, né, 30 e diminuindo aos poucos, como eu sei que é o certo a se fazer, porque eu já desmamei uma vez. Se vocês quiserem até eu faço um vídeo depois falando sobre desmame de Rivotril. O que eu fiz? Eu tomei só 6 gotas com a valeriana. No vídeo da valeriana eu vou falar a dosagem que eu tô tomando da valeriana. Eu tomei só 6 gotas do clonazepam. Aí quer dizer, o organismo sentiu um baque muito grande, né? Quer dizer, sentiu uma falta muito grande do clonazepam. Aí o que acontece? Aí vem a crise de abstinência, né, gente? Como a gente já conhece aí, não sei se vocês já conhecem. Quem toma clonazepam ou retira, eu no caso não retirei, né? Eu não retirei totalmente, mas eu diminuí muito, de uma forma muito brusca, de uma hora para outra. Eu tomei só 6 gotas de Rivotril, né? Rivotril, clonazepam. Então, eu creio que a minha ansiedade, eu tenho certeza que o meu organismo começou a dar sinais, né, da falta do clonazepam, da alta dose do clonazepam. Aí o que eu senti, gente? O que eu senti com essa crise de ansiedade? Vou falar pra vocês o que eu senti, gente, é horrível. Eu senti um mal-estar, até difícil de explicar o mal-estar. Sei lá, a cabeça vai ficando meio tonta, o corpo... É mais a cabeça, né? Porque o corpo a gente ainda consegue, assim, conviver mais, né? Quando a gente tem um mal-estar no corpo. Mas na cabeça... Gente, tô gravando aqui fora porque o meu filho tá lá dentro, minha mãe. Então não consigo gravar na frente de ninguém. Por isso que eu vim aqui pra fora gravar. Aí eu tô achando que tem alguém me chamando, mas não tem não, o vizinho ali. Aí o que acontece? Meu Deus, deixa eu lembrar agora o que eu tava falando. Aí veio, né? Ah, sim. Aí tem a abstinência, né? Quando você retira, assim, retira totalmente ou você diminui de uma forma muito brusca, muito rápida, o corpo, o cérebro, ele responde, né? Ele sente a falta daquela droga, porque, né, o clonazepam a gente sabe que é uma droga. Então, assim, é o que eu tava sentindo, lembrei agora. Eu tava falando. Era um mal-estar no corpo, né? Um mal-estar na mente. Tipo assim, sabe como? Parece que o corpo vai desfalecer, assim, a mente vai desfalecer, assim, depois... Aí eu respirava fundo e voltava ao normal de novo. E mais o quê? E o coração acelerava, tipo que ia acelerar, não é? Ele não acelerava. Não vou falar, eu ia falar que é tipo uma crise de pânico, mas o pânico é muito pior, né? O pânico é muito pior, nem vou citar aqui o pânico. Foi uma crise de ansiedade fraca, mas foi uma ansiedade. O coração, ele parecia que ia acelerar também, sabe como? Dava só aquele pico assim e voltava. E tinha falta de ar. O pior pra mim é a falta de ar. Porque eu ficava assim tentando puxar o ar e isso, gente, eu fiquei 2 dias. Teve um dia que eu tive crise 2 vezes no dia e o outro dia eu tive 1 vez no dia. Aí de ontem pra cá eu melhorei. Graças a Deus, gente, eu melhorei. Não senti mais isso. Tô continuando com as minhas 6 gotas de clonazepam e a valeriana. Se os sintomas de abstinência voltar, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para as 30 gotas de clonazepam e vou desmamando aos pouquinhos. Vou tirando aos pouquinhos. Mas por enquanto eu tô normal. Voltei ao normal de novo. Então eu não vou fazer isso, né? Não vou tomar 30 gotas
desnecessariamente, né? Eu não vou voltar a fazer isso, encher o meu organismo, né? De quando eu passei necessidade. Talvez foi uma coisa assim que o organismo sentiu, mas depois, né? Porque não foi retirado totalmente, foi retirado só, né? Só essas muitas gotas, né? Digamos assim, não posso nem falar essas, né? Essas gotinhas, porque foi muita gota que eu tirei, que eu diminuí. Então, gente, foi por isso que eu tive a crise de ansiedade. Aí eu tava achando até, gente, que era... que eu tava com corona, vocês acreditam? Eu tava achando, porque quem me conhece aqui sabe que eu tenho uma tosse alérgica, né? E eu tô com essa tosse agora. Não, assim, muito intensa. Como eu já tive muitas vezes. Tinha dias que eu tossia o dia todo. Essa tosse, gente, eu já cuidei dela. Já fui no pneumologista. Já tomei corticoide. Tomei todos os antialérgicos que vocês podem imaginar. E não melhorou. Ela vem assim do nada. Tipo, mudança de tempo, sabe como? Ou o ambiente que eu tô, ou poeira, não sei, alguma coisa que acontece que eu fico tossindo assim. Aí, juntou a tosse com a falta de ar, gente. Vocês imaginam como ficou minha cabeça. Olha, fiquei achando que eu tava com essa doença. Eu falei, meu Deus, tô doente, tô com corona. Porque semana passada... Aí eu batendo papo, né? Eu vou aproveitar e vamos batendo papo. Semana passada, eu fui lá na Caixa Econômica, aqui, numa cidade aqui vizinha, para ver o meu benefício, porque eu fui aprovada no benefício. Só que eu não consegui tirar meu dinheiro ainda. Não consegui retirar meu dinheiro ainda. Porque demora, né, gente? Sai lá aprovado, mas aí tem outros macetes lá que tem que, né, até cair na conta da gente demora. Então, no dia que eu fui aprovado, logo no outro dia eu fui lá na Caixa. Então tinha muita gente, muita aglomeração de pessoas. Eu tava com máscara, eu fui com máscara, levei o álcool pra ficar passando na mão toda hora e tudo. Mas mesmo assim a gente fica aquela cisma, né? Aí eu tive esses sintomas, né, da tosse e da falta de ar, eu comecei, minha cabeça foi ficando assim, meu Deus do céu. Aí isso já tem um problema, né, que quando você tem depressão, que você acha que você tá com outra doença, né, você fica... Você já fica, sua cabeça já vai girando, né, gente? Você já fica... Aí já fica pensando assim, meu Deus, eu sou doente, né, eu vou morrer, agora eu vou morrer. Aí, gente, graças a Deus, aí eu me apeguei com Deus, eu falei assim, não, Senhor, pelo nome de Jesus, pelo amor de Deus, eu não tô com isso, não vou ficar colocando essas coisas na minha cabeça, porque não tem aqui na minha cidade, lá onde eu fui também, lá em São Francisco, né? Eu fui em São Francisco aqui, é numa cidade vizinha. Não tem surto ainda, morreram 2 pessoas sim de corona, mas não tá assim, não tá, como posso dizer assim, tão sério assim, tantas pessoas contaminadas, né? A gente não tem essa notícia que tem tantas pessoas contaminadas. Pode ser que tenha, né, gente? Porque essa doença, ela fica incubada, né? Tem muita gente que pode ter e ela tá incubada, a gente não sabe, né? Como todo mundo já sabe disso aí, nem preciso falar aqui, né? Mas aí, quer dizer, eu fiquei pensando nisso, mas depois eu firmei o pensamento com Deus e falei, não, Senhor, tira essas coisas da minha mente, porque eu não tô com isso não. Até falei com meu filho quando chegou, eu falei assim, filho, ele chega do serviço 6 horas, né? Aí ele ficou em pé na porta do quarto, eu chamei ele, eu falei assim, filho, tô com medo. Aí ele falou assim, é o que, mãe? Aí eu falei assim, não, é que eu tô tossindo. Meu Deus, vexame tô passando aqui. Eu tô tossindo e tô com falta de ar. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, eu tô com medo de estar com aquela doença. Ele falou assim, não, mãe, você não tá dando febre, você já tem a tosse, aquela tosse alérgica, né? Aí eu expliquei pra ele também que eu tenho ansiedade. E às vezes eu tenho crise de ansiedade. Mesmo, assim, fora desse negócio de Rivotril, gente,
às vezes, de vez em quando é muito difícil, eu tenho essa falta de ar, sabe? Por isso que eu tô falando que foi uma crise de ansiedade. Mas é muito difícil, eu não convivo com isso, não convivo com ansiedade, não. Eu tenho, como eu falei, eu tenho mais sintomas depressivos do que sintomas de ansiedade. Então é isso, gente. É isso que eu queria explicar pra vocês. Por que eu tive ansiedade? Foi porque eu diminui muito o clonazepam, né? Diminuí de uma forma muito brusca, né? De 40 gotas, praticamente 40, né? Porque eu tomava 30, aí acordava, tomava mais 5, depois tomava mais 5. Então, totalizando, era assim, por noite era mais ou menos umas 40 gotas que eu tomava. Aí eu diminui para 6, então foi abstinência mesmo do clonazepam. Então a gente não pode fazer isso, né, gente? Tô falando aqui, né? Tô explicando aqui pra vocês. Eu sei que não pode, né? Eu fiz. Mas foi por causa disso que eu tive essa crise de ansiedade. Se ela voltar, eu vou desmamar de forma correta. Eu vou voltar lá, pelo menos 20 gotas, e vou desmamando devagarinho, né? Devagarinho, como o médico me ensinou. Uma vez eu desmamei o Rivotril, o clonazepam, ele me falou como era, né? Que eu tinha que fazer pra desmamar. E eu desmamei, deu certo, não senti nada com de gotas. Agora com de comprimido, não consegui desmamar. Ele passou de gotas para desmamar. Aí, gente, é isso, tá? Foi isso. Foi isso, eu vim aqui explicar pra vocês por que eu tive essa crise de ansiedade. E falar que não pode tirar o clonazepam assim. Eu tirei, né? Senti isso daí, senti os efeitos, senti a abstinência. Mas agora eu não tô sentindo mais. Se eu voltar a sentir, eu vou desmamar de forma correta, como eu tô falando pra vocês. E no próximo vídeo, porque assim, eu tô fazendo vídeo, eu tô falando assim, de assuntos separados pra não confundir, pra não misturar assuntos assim, do Rivotril, da valeriana, entendeu? Por isso que eu não vou falar como eu tô fazendo com a valeriana aqui. Eu vou gravar outro vídeo separado falando da valeriana. Tá bom, gente? Espero que vocês estejam bem. Apesar disso tudo aí que tá acontecendo com a gente tá tentando ficar bem, né, gente? A verdade é essa, né? A gente tá tentando ficar bem. Mas nós vamos vencer, né? Vamos vencer essa guerra aí, essa luta invisível, né? A gente vai vencer essa luta invisível com a ajuda de Deus. Se Deus quiser. Tá bom? Eu tô otimista. E é isso. Tudo de bom. Tudo de bom. Eu desejo tudo de bom pra vocês. Cada um de vocês que estão aqui. Que vocês estejam bem. Se cuidem direitinho. Procurem se cuidar, gente. Toma bastante água. Né? Toma vitamina C. Às vezes eu tomo água com limão. Tô tomando mais líquido, tomo mais água, né? Tô tomando mais água também. Falando nisso, eu fiz uns exames, mas depois, esse é assunto para outro vídeo. Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Tome bastante líquido para ajudar na imunidade da gente, né? A gente ouve nos médicos falando que a água ajuda na imunidade, o sol ajuda na imunidade, a vitamina C, muita coisa ajuda na nossa imunidade, né? Para que se caso acontecer, né, de a gente contrair, né, que a gente não sabe, uma doença dessa, o organismo da gente tá mais preparado, né? Pra, né, Deus queira que não, mas se acontecer, para que ela vá embora, né? De uma forma mais rápida. Então vamos nos cuidar. Né, gente? Tudo de bom, beijos. Eu já falei demais, né? Já misturei muitos assuntos, como sempre, né? Eu sempre misturo os assuntos. Mas é isso, gente. Tudo de bom, beijos, ó. Fiquem todos com Deus, se cuidem e tchau. Até o próximo vídeo. Não vou demorar muito, vou ver, né? Se eu não demoro muito pra vir aqui gravar sobre o valeriana.
Tá bom? Tudo de bom.